Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio no YouTube, o seu canal do direito. Você sabe que o direito em profundidade, com profissionais experientes, você encontra aqui no canal da TV Damásio, neste projeto Aulas Especiais. E hoje recebemos mais uma vez, com grande alegria, com grande satisfação, o nosso querido amigo, o professor aqui no Damásio Educacional, professor Clever Vasconcelos. Olá, Clever, tudo bem? Tudo certo, meu amigo Zaquini. Estamos aqui mais uma vez na nossa empreitada para informar esse pessoal todo do que há de melhor aqui em Direito. E você sabe, com a gente aqui do Damásio, qualidade tanto do apresentador, do professor nem tanto, mas o conteúdo é maravilhoso. Bondade, imagina, bondade, imagina. Uma grande alegria, uma satisfação poder recebê-lo aqui no via remota, né? Por conta das circunstâncias de pandemia e tudo, estamos fazendo essas aulas especiais e os nossos convidados estão sempre participando, portanto, de forma remota aqui conosco, trazendo para você, né, o direito da melhor qualidade, tratando sempre aqui em profundidade, com grandes profissionais e muita experiência. E hoje falei aqui, como estamos falando com o professor Clever Vasconcelos, que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele é professor aqui do Damásio Educacional, todos vocês o conhecem, professor no curso de graduação em Direito do Damásio, professor também nos cursos, né, de carreiras públicas, de carreiras jurídicas aqui do Damásio Educacional, e também, e aí eu falo com todos vocês que seguramente, né, conhecem os nossos cursos de pós-graduação, e o professor Clever Vasconcelos é o nosso coordenador, né, no curso de pós-graduação em Direito Eleitoral aqui no Damásio Educacional. Também é autor do livro Direito Constitucional, pela editora Saraiva, já na sua 7ª edição, e coautor do livro Direito Eleitoral, também pela editora Saraiva, já na sua 2ª edição. Uma alegria poder estar aqui com o professor Clever Vasconcelos e hoje trabalhando e tratando um tema de suma importância para você que está nos assistindo, para você que busca, portanto, atualidade, para você que busca conhecimento, um tema aqui, direito constitucional, efeitos do julgamento no controle concentrado de constitucionalidade. E eu quero, portanto, deixá-los muito à vontade com o nosso palestrante de hoje, que está aqui, já se apresentou. Professor Clever Vasconcelos, tem a palavra. Bom, meu amigo Alexander Zaquini, é sempre um prazer estar aqui com você, com a equipe da TV Damásio, com a equipe do estúdio, com todo o nosso staff aqui, que envolve esse projeto, mais um projeto da Faculdade Damásio. Todos vocês sabem, a Faculdade Damásio é uma faculdade que já tem tradição, ela não tem tantos anos assim, o nosso curso tem mais de 50 anos, eu fui aluno dele, né? A Faculdade Damásio não tem tanta tradição assim, ela é nova, mas ela já tem no seu currículo vários colegas advogados de sucesso, vários colegas promotores de justiça, juízes de direito, delegados de polícia, procuradores municipais, delegados de cartório. Então, a faculdade, com não tanto tempo de existência, com esse currículo, eu vou te contar uma coisa, é invejável aí no mercado competitivo do direito. Mas para segurar essa responsabilidade é preciso muita dedicação e, obviamente, a revelação da qualidade do ensino jurídico. E hoje, selecionando um tema em direito constitucional, eu vim falar dos efeitos do julgamento do controle concentrado de constitucionalidade. Não especificamente nos efeitos do controle difuso, não. Eu optei hoje por falar só sobre o controle concentrado. E sobre essa questão de controle de constitucionalidade, todos vocês sabem que o princípio norteador do controle de constitucionalidade é o princípio da supremacia da Constituição Federal. O princípio da supremacia
da Constituição Federal. E nesse diagnóstico, nós temos duas teorias sobre o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das ações do controle concentrado. Quais são as ações do controle concentrado? Nós temos aí a ação direta de inconstitucionalidade genérica, a mais utilizada. Nós temos a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF. Nós temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, aquela que combate a síndrome da inefetividade. Nós temos a ação declaratória de constitucionalidade, que é aquela ação que visa transformar a presunção relativa de constitucionalidade em absoluta. Nós temos também a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, muito pouco usada, que integra o estudo do controle concentrado. Mas, objetivamente, quais são as duas teorias que procuram estudar o julgamento, os efeitos do julgamento do controle concentrado? São duas. A primeira teoria é a teoria da nulidade. Eu repito, teoria da nulidade, adotada pelo Brasil, adotada pelos Estados Unidos, que atinge aqui o plano da validade da norma. Da validade na norma. Ou seja, toda decisão do Supremo Tribunal Federal, como regra, já vou dizer que tem exceção, como regra, torna a norma inconstitucional desde a sua edição. Plano da validade. A norma não tem nenhuma validade, não teve nenhuma validade. Ao se declarar a inconstitucionalidade da lei, afeta-se, através de um ato declaratório, uma situação congênita ou pretérita da norma, afirmando que ela nunca deveria ter operado efeito, porque padece de uma inconstitucionalidade. O efeito, como regra, para a inspiração da legislação brasileira, é o efeito ex tunc. O efeito ex tunc é um efeito retroativo, portanto, a norma nunca aqui teve validade. Essa é a regra. Por outro lado, nós temos aqui a teoria da anulabilidade. A teoria da anulabilidade, muito conhecida e inspirada no direito da Áustria, o direito austríaco, ela não afeta o plano da validade da norma, assim que ela é reconhecida como inconstitucional. Ela afeta o plano da eficácia da norma. Nesse sistema, a Corte não declara uma nulidade, mas anula uma lei a partir de um determinado momento. Ela permaneceu, como regra, válida e eficaz. Mas, a partir daquela decisão, ela se torna ineficaz, apesar de ter sido válida e eficaz num tempo anterior. Nesse tipo de efeito da teoria da anulabilidade, é o que nós conhecemos como efeito ex nunc. Como regra, a norma passa a ter a inconstitucionalidade a partir da decisão ou do seu trânsito em julgado para frente. A situação pretérita permanece intacta. Ou ainda nos ensina esse estudo que a norma reconhecida no plano da eficácia como inconstitucional pode ter essa inconstitucionalidade a partir de um determinado momento, a partir de uma determinada data, no futuro.
é o denominado efeito prospectivo de inconstitucionalidade. Ou seja, a norma passa a ser inconstitucional a partir de uma data, que pode ser o dia da decisão, o trânsito em julgado, e a partir de uma data futura. Essa teoria da anulabilidade, ela preserva o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada do passado. Mas aí nós temos uma crítica. Nós temos uma crítica, porque o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre esse assunto. Na reclamação 2600. Na reclamação 2600 de Sergipe. Isso está no informativo 440, Supremo Tribunal Federal. Isso foi no dia 14 de setembro de 2006. O relator, já aposentado, o ministro César Peluso, como relator, disse o seguinte: a coisa julgada, o efeito da inconstitucionalidade no controle concentrado afeta a coisa julgada, atinge a coisa julgada. É o denominado princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, que permite que aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, com efeitos retroativos, teoria da nulidade, reconheça, além da inconstitucionalidade da norma de efeito abstrato, também desfaça o fenômeno da coisa julgada. Para você verificar que a coisa julgada não é absoluta. Nós temos a descaracterização da coisa julgada. Há críticos que dizem o seguinte: não pode. Isso não pode, porque a coisa julgada é direito e garantia fundamental. Mas quem disse que os direitos e garantias fundamentais são absolutos? Não, nem a vida é absoluta. O Supremo Tribunal Federal admitiu na DPF 54 a relativização do direito à vida. O Código Penal tem 2 abortos permitidos. O direito de livre manifestação do pensamento não me dá a prerrogativa de ofender terceiro. São raríssimos os direitos e garantias fundamentais absolutos. Eu até posso apontar aqui a proibição da extradição de brasileiro nato. Lá no inciso 51 e 52, isso é absoluto. A proibição da tortura também é um direito absoluto. Não se admite a tortura. Nem mesmo o efeito da tortura em termos de interrogatório judicial. Jamais. Mas, enfim, eu não quero entrar nessa parte dos direitos e garantias fundamentais. Eu queria dizer para você que o Brasil adota como regra a teoria da nulidade. A teoria da nulidade nos ensina, portanto, que a norma será reconhecida como inconstitucional a partir da sua edição. Mas tem um porém. Existem 2 normas que regulam o controle de constitucionalidade em matéria de ações no Supremo. É a Lei 9868/99, 9868/99 e a Lei 9882/99. A primeira se aplica genericamente a todas as ações do controle concentrado. A segunda, só a DPF. Só para a DPF. O modelo estrutural das 2 normas é mais ou menos o mesmo. Difere em pouca coisa. Mas no que tange aos efeitos do controle concentrado, é basicamente a mesma situação jurídica. E sobre esse assunto, a Lei 9868/99, no artigo 27, adota como excepcionalidade
a teoria da anulabilidade. Olha que interessante. A regra do efeito do controle de constitucionalidade é ex tunc, atinge o plano da validade. Mas o artigo 27 da Lei 9868/99 traz a possibilidade do Supremo Tribunal Federal modular os efeitos do julgado, dizendo que a sua decisão tenha consequências quanto ao plano não da validade, mas da eficácia da lei ou do ato normativo de efeito abstrato. Afirmando que, olha o artigo 27, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e agora, e tendo em vista razões de segurança jurídica, ou, não é e, é ou de excepcional interesse social, razão de segurança jurídica, ou excepcional interesse social, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 dos seus membros, 8 ministros, poderá restringir os efeitos daquela decisão ou decidir que ela tenha eficácia a partir do trânsito em julgado ou de outro momento em que venha a ser fixado. Então, olha que interessante. Vem comigo aqui. Quando o Supremo julga o mérito de uma ação do controle concentrado, o quórum exigível para essa decisão é de maioria absoluta. 6 ministros no plenário. É o que nos ensina o artigo 97 da Constituição Federal, quando trata da cláusula de reserva de plenário, dizendo que, para o julgamento de um reconhecimento de inconstitucionalidade com efeito erga omnes, o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo qualquer outra corte, pelo seu pleno ou pelo seu órgão especial, deverá fazê-lo pela maioria absoluta dos seus membros. Então, o mérito de uma ação do controle concentrado é julgado pela sua maioria absoluta. Mas, atenção, quanto aos efeitos, pode o Supremo Tribunal Federal determinar que eles se deem não no aspecto da validade, mas da eficácia, em qualquer momento que ele achar conveniente. Significa dizer o seguinte: se o Supremo se calar sobre o efeito do controle concentrado, do julgamento de uma ação do controle concentrado, será ex tunc, será retroativa a decisão, atingirá o plano da validade. Agora, se o Supremo Tribunal Federal, após decidir o mérito, passar por uma análise superveniente, ele poderá decidir o momento adequado que vai atingir o plano da eficácia daquela lei, ou ato normativo, daquela norma, ou ato normativo de efeito abstrato. Mas o interessante é que o quórum aí não é mais maioria absoluta. O quórum é 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí eu pergunto para você, a lei ou a Constituição foi mais exigente com o mérito da causa ou quanto aos efeitos do julgamento do controle concentrado? Foi mais dura e mais exigente quanto aos efeitos. Olha que interessante. Para o julgamento do mérito, maioria absoluta. Para o julgamento dos efeitos da decisão, 2/3. Maioria absoluta são 6 ministros.
2/3 são 8. Olha que interessante, o legislador constituinte, porque artigo 97 da Constituição conferiu menos rigorismo ao mérito e mais rigorismo na Lei 9868/99, no artigo 27, modulando os efeitos do julgado. Mas essa modulação requererá, solicitará, exigirá que o Supremo Tribunal Federal fundamente em 2 pontos, ou pelo menos um dos 2. Razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Daí, você percebe a subjetividade desses 2 preceitos alternativos. Todos nós sabemos, um passo seguinte agora. Então, o Brasil adotou a teoria da nulidade como regra e a teoria da anulabilidade como exceção. A teoria da anulabilidade prescreve a possibilidade da modulação dos efeitos do julgado. Lá no artigo 27 da Lei 9868/99. Prosseguindo na nossa análise. Uma decisão do Supremo transitada em julgado no controle concentrado pode ser revista ou ela também recebe o efeito da imutabilidade? Eu vou repetir. A decisão transitada em julgado no controle concentrado é imutável? A norma é inconstitucional? Bom, me parece que sim. Mas vamos pensar um pouquinho na questão recentemente do julgamento da prisão em segunda instância, onde o Supremo tinha dito que a prisão em segunda instância era constitucional. Depois o Supremo, prisão obrigatória em segunda instância, era constitucional. E depois de alguns instantes o Supremo disse não. A prisão obrigatória em segunda instância não é constitucional. Isso se deu no julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade, aonde o objetivo dessa ação do controle concentrado é transformar, é convolar a presunção relativa de constitucionalidade em absoluto. Mas, veja bem, será que a interpretação como método hermenêutico e técnico de leitura do texto constitucional não pode ser alterada no tempo? Me parece que sim. Se não, nós estaríamos aí fossilizados, de fóssil, fossilizados, diante de uma nova realidade interpretativa, diante de uma viragem jurisprudencial. Porque a norma, ela ganha importância quando ela tem o seu significado no tempo. E o tempo pode fazer com que essa norma seja interpretada de outra forma, ainda que do mesmo ponto de vista formal escrito. Ao nome disso se dá poder constituinte derivado difuso.
ou mutação constitucional. O que significa isso? Que a norma constitucional, sem receber qualquer emenda constitucional, do ponto de vista formal, tem, conforme a evolução do tempo, o seu significado alterado. Ou seja, nós conseguimos mudar a Constituição sem emenda constitucional. Sério, Kleber? Você pode me dar um exemplo? Lógico. Lógico. Antigamente, o aborto era só o aborto legal. O aborto para salvar a vida da gestante, com risco de morte, ou em virtude de estupro, com seu consentimento ou do representante legal. Depois, veio o Supremo Tribunal Federal, na DPF 54, e disse o seguinte: o aborto do anencéfalo é constitucional, porque ele está de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas nem sempre foi assim. Antes da DPF 54 não era. Ou seja, o Supremo fez a leitura do direito à vida, porque a palavra vida está lá, de maneira diferente. A palavra vida e a palavra dignidade da pessoa humana foi alterada no tempo. Isso se deu também, meus caros colegas, isso se deu também recentemente, com o julgamento de uma ação lá no Supremo Tribunal Federal, que veio interpretar a questão do racismo. Porque o racismo, outrora, só tinha o seu significado no que diz respeito à cor da pele do indivíduo. Agora, o racismo, essa segregação, não diz respeito única e exclusivamente à cor da pele da pessoa, mas sim também à sua opção sexual. O Supremo Tribunal Federal entendeu, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que a palavra discriminação e racismo também poderá ser aplicada às pessoas que sofrem segregação sexual. Portanto, você veja que houve aí, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26, o Supremo Tribunal Federal deu nova leitura à Lei 771689, que é a lei do racismo, perdão, a lei da tortura, perdão, a lei do racismo, Veja, portanto, que houve uma mudança de mentalidade, uma alteração da mentalidade na interpretação da norma. Isso também acontece com a Constituição. A Constituição não é um livro morto. Ele tem vida própria. Ela se movimenta sem emenda. É a dinamicidade e a potencialidade do conteúdo material da Constituição que se adapta no tempo. Ah, Clever, para mim isso é ativismo judicial. O Supremo Tribunal Federal não poderia fazer isso. Ah, então você está falando que a Constituição é involutiva. Então você está dizendo que um texto bíblico tem que ser lido conforme a leitura de 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás no Velho Testamento. Não dá para a gente colocar o significado dele nos termos atuais. Isso se chama movimentação da norma, sem a sua alteração. Então, é importante dizer nesta oportunidade, e sempre me refiro, estamos aqui numa aula, isso aqui é tema para um semestre, ou várias aulas, aonde a gente vai se aprofundar ainda mais. É dizer, o Supremo não fica vinculado às suas próprias decisões.
os efeitos do controle concentrado de constitucionalidade ficam submetidos a duas coisas: a mudança material da Constituição pelo legislador. Então, o poder legislativo não se vincula à decisão do Supremo em matéria de efeito de ação concentrada, do controle concentrado, que ele pode alterar a Constituição, ele pode alterar o significado da supremacia da Constituição. Então, o poder legislativo não se submete às decisões do Supremo e nem o próprio Supremo se submete às decisões dele. Porque em caso de viragem jurisprudencial, em caso de alteração do significado, de mutação da Constituição, ele pode rever a sua decisão diante de uma viragem jurisprudencial. Mas, enquanto isso, haverá curvatura do efeito erga omnes. Enquanto o Supremo não modificar, enquanto o Poder Legislativo não alterar a Constituição, há que se ter essa curvatura, essa obediência ao efeito erga omnes, em face de todos, de uma decisão do controle concentrado. Muitos me perguntam, Cleber, no controle difuso, será que o juiz não poderia, na causa de pedir, no difuso, reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma que não se adapta mais ao tempo da Constituição, ainda que tenha uma pronúncia de constitucionalidade da norma, numa ação declaratória no Supremo? Porque se o juiz assim reconhecer essa inconstitucionalidade, caberia até a ação de reclamação constitucional. Artigo 102, inciso 1, letra L da Constituição Federal. E vocês sabem, a ação de reclamação constitucional, ela visa assegurar o efeito normativo da decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí? Sai dessa. Será que o juiz de primeiro grau poderia fazer isso? Aí perderia toda aquela eficácia e o poder da decisão do Supremo. O juiz de primeiro grau ou o tribunal pode reconhecer essa mutação? Pode ser objeto de aplicação do controle difuso? Mas aí ele vai ter que explicar na sua decisão quais são os fundamentos que alteraram a interpretação daquele significado. Na fundamentação da decisão, ainda que a fundamentação não transite em julgado, só transita o dispositivo, ele vai ter que explicitar o porquê substantivo, o porquê dessa interpretação distinta da lei no tempo. Então, há uma percepção de possibilidade, ainda no controle difuso, de alteração do significado sem ser um ato atentatório contra a decisão do controle concentrado, porque ela ficou ultrapassada. Essa é a dinamicidade do direito. Isso que dá a graça do direito. O direito não é uma estátua, onde é aquilo que está ali e pronto. Ele é dinâmico, ele é funcional, ele se adapta à realidade. Isso é muito importante dentro de uma análise profunda sobre a questão da inconstitucionalidade. E eu vou mais além, porque eu vejo o tempo aqui passando. Eu vou mais além. Existe a possibilidade do Supremo, pelo princípio da parcelaridade,
reconhecer a inconstitucionalidade de uma parte da norma, não do artigo inteiro, não do parágrafo inteiro, não do inciso inteiro, ou não da linha inteira. O Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 1227, já disse que ele tem a capacidade de reconhecer a inconstitucionalidade de expressões. É a denominada interpretação conforme a Constituição com redução de texto, onde o Supremo reduz o texto da lei, mas não necessariamente da lei toda, mas parte dela. E essa parte não fica restrito a dispositivos normativos como o artigo, o inciso, o parágrafo ou a linha. Ele pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma palavra, de uma expressão, mas desde que não altere o significado do legislador, porque aí ele estará agindo como legislador positivo. E o Supremo não pode fazer isso. Aí seria um ativismo escrachado. Ele não tem essa capacidade, mas ele tem a capacidade de reconhecer a inconstitucionalidade com redução de texto e sem redução de texto. Sem redução de texto, quando ele reconhece, diante de uma plurissubjetividade, diante de vários significados, uma norma polissêmica, que tem vários significados, ele fala, olha, o significado correto para essa norma é esse. Ele afasta as interpretações que não são condizentes com a norma e não retira um texto da norma, uma vírgula, uma palavra, um artigo. Ele só fala como a norma não deve ser lida ou como a norma deve ser lida. É a famosa interpretação conforme sem redução de texto. E, por outro lado, nós temos a interpretação conforme com redução de texto, quando o Supremo suprime a expressão. Lá na Rússia, existe o veto aditivo. Nós estamos falando em retirada de norma, né? Aqui no Brasil pode ter o veto jurídico. Lá na Rússia, a legislação russa admite o veto aditivo, ou seja, o presidente repudia a norma e coloca algo, depois do Congresso aprovar tudo. Mas eu não conheço nenhuma decisão da Corte Russa que adote a interpretação constitucional com adição de texto. Né? Tá legal? Deu para entender isso? Deu para entender? Isso é muito importante na nossa conversa aqui estabelecida no dia de hoje. Sem dizer também que se pode acontecer também um efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, uma norma que reconheceu outra inconstitucional. Perdão, uma decisão que reconheceu essa norma como inconstitucional. Portanto, essa norma é inconstitucional. Mas essa norma tinha revogado uma outra. Eu pergunto, aquela outra volta a ter vigência? Porque ela perdeu desde o início. Lógico que volta, porque se essa norma que revogou foi reconhecida como inconstitucional desde o início, nunca houve a revogação. Então, na interpretação do efeito repristinatório em controle de constitucionalidade, isso é admitido. O renascimento de uma norma revogada por outra, e essa foi reconhecida inconstitucional. Se essa foi reconhecida inconstitucional com efeito ex tunc, essa nunca foi revogada. Ela volta a ter eficácia, vigência. Agora, o complicado fica é se o Supremo Tribunal Federal aplicar a teoria da anulabilidade aqui. Dizer que essa norma é inconstitucional só do trânsito em julgado para frente. Vai ter o efeito repristinatório, mas não por esse tempo, daqui para diante. Um efeito repristinatório postergado. Eita, Clever, quanta coisa, hein? Olha o prato que espera de comida constitucional que a gente tem disponível para você aqui.
E olha que eu estou aqui falando da maneira mais enxuta possível, mas com muitos dados. Sobre o efeito repristinatório, você pode consultar o informativo 224 do Supremo Tribunal Federal. E você pode consultar também a ação direta 3148. 3148 e a 3660. Tudo isso para você se deleitar em matéria de controle de efeitos do controle concentrado de constitucionalidade. A complexidade disso é muito grande, porque isso pode atingir uma relação jurídica do nosso cotidiano. E essa relação jurídica precisa estar bem definida para que não se cause um prejuízo concreto, ainda que seja uma análise de efeito abstrato, porque nós estamos falando de ações do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não realiza controle concreto de constitucionalidade. Não. O Supremo Tribunal Federal realiza controle abstrato. Em matéria de situação concreta, impétre e mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança em norma abstrata, mas cabe quando ela fere direito concreto, individualizado. Você pode pedir no mandado de segurança a inconstitucionalidade difusa da norma e, no pedido, você fala do bem da vida que você deseja. Mas jamais utilize o controle concentrado para resolver casos concretos, definidos individualmente ou coletivamente. Sempre o efeito da abstrativização, da abstração, da generalidade, da impessoalidade em matéria de controle concentrado de constitucionalidade. E aí a gente tem a inconstitucionalidade por arrastamento, a inconstitucionalidade consequencial, quando uma norma que é reconhecida como inconstitucional arrasta todas as outras que dela são dependentes. As normas dependentes de uma que foi reconhecida como inconstitucional. É o que nós chamamos de inconstitucionalidade consequencial, ou por arrastamento. Também é interessante isso dentro dos efeitos do controle de constitucionalidade. Se você quiser que essa norma por arrastamento seja mantida como constitucional, será que é preciso um pedido expresso numa ação direta? Me parece que não. Porque se a norma tem uma dependência lógica daquela que foi reconhecida como inconstitucional, o arrastamento é automático, ainda que não tenha pronunciamento do Supremo. Porque é uma dedução lógica da existência de uma dependência legislativa. Percebe? Percebe como é importante esse tema? Então, no controle concentrado, nós não podemos só permanecer na questão fere ou não a Constituição. Isso é mérito. Isso é mérito. E a própria legislação dá mais importância quantitativa de votos no Supremo, 8, na modulação dos efeitos do julgado, no reconhecimento da teoria da anulabilidade, quanto ao mérito. Lá no artigo 97 da cláusula de reserva de plenário. O jogo do controle de constitucionalidade, o jogo jurídico, o jogo jogado, o jogo preciso, baseado na hermenêutica, baseado na principiologia, baseado na norma, o que a gente falou isso, é de extrema importância. De extremíssima importância. Por isso que aqui no Damásio, seja na faculdade, na pós-graduação, nos cursinhos em geral, nós focamos muito nessa norma, focamos muito nesse entendimento, focamos muito nesses assuntos, para que você seja diferenciado no mundo concreto. Tudo bem, meus amigos? É esse o meu recado do dia de hoje. Já preparando meu amigo Alexander Zakimi para fechar a nossa conversa. O controle concentrado de constitucionalidade precisa ser enfrentado. E eu faço um desafio para você. Vem para cá conosco para poder se dedicar academicamente
numa preparação do modo geral, para o que você desejar, para você ficar craque no assunto. Tá bom? Grande abraço do Clever. Tá com dúvida? @clever.vasconcelos lá no Instagram. @clever.vasconcelos lá no Instagram. Também, além dos canais de informação aqui do curso Damásio e da Faculdade Damásio, que estão sempre disponíveis a você. Meu amigo Zakimi, passando o bastão para Vossa Excelência. Vasconcelos, pela sua brilhante exposição, como sempre, de forma muito didática, explorando aí casos concretos, exemplos, enfim. Eu acho que quem está nos assistindo, né, sobre este tema agora, que o professor Clever discorreu sobre os efeitos do julgamento no controle de constitucionalidade, realmente aprendeu mais. Eu acho que aprendeu mais, né? Aprendeu, portanto, em profundidade. É lógico que, como o professor Clever mesmo falou, não dá para, num tempo aqui exíguo, curto, né, tratarmos, né, de forma total, exauriente, com relação ao tema, mas isso é trabalhado, isso é tratado nos nossos cursos de pós-graduação. Nosso curso de pós-graduação em Direito Constitucional, curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, que o professor Clever é um dos coordenadores, inclusive, e nos vários outros cursos, né, aqui de pós-graduação do Damásio Educacional. Venha para cá. Exatamente isso que nós queremos, né, com todas essas aulas especiais, trazermos, portanto, o conhecimento, trazermos, portanto, a experiência dos nossos professores, né, dos nossos convidados e também chamá-los cada vez mais para estarem conosco aí nos cursos de pós-graduação. Okay? E também, lógico, naqueles cursos voltados aí para as carreiras jurídicas, para carreiras públicas, enfim, estão todos convidados também a estarem conosco. Eu passo aí para o professor Clever, só para suas considerações finais, e aí na sequência eu já concluo aqui os trabalhos. Eu acho importante, Zakimi, eu tenho percebido nas aulas uma atividade multidisciplinar desse projeto. Porque eu vejo que o projeto ele não se resume ao direito constitucional, ele não se resume ao direito eleitoral, ao direito empresarial, ao direito processual, ao direito penal. Ele se resume a tudo, absolutamente tudo. Na seleção que a Faculdade Damásio está fazendo, eu tenho certeza que com as suas mãos hábeis, né, você está dando oportunidade para que os alunos, do modo geral, e o público em geral, conheça a maioria, se não todos os ramos do conhecimento de direito. Registro de imóveis, recentemente teve uma aula de direito tributário. Então, é fenomenal poder passar essas expertises localizadas que nós temos dos nossos professores, para que os alunos e o público em geral tenham o sabor, tenham a vontade de poder se identificar com aquilo que é mais peculiar a si. Então eu vim mais uma vez aplaudir e agradecer esse tipo de metodologia que se está fazendo com esse canal, democratizando e chamando os alunos para estudar conosco aqui. Então, mais uma vez, eu parabenizo os estúdios, os nossos colegas, o staff todo, administração, coordenação, e você, meu querido amigo Alexander Zakimi, que com varinha mágica está despertando, dando uns novos ares, para que a gente possa aperfeiçoar e animar essa turma toda para estar junto conosco na realização profissional daquele que nos assiste. Bondade, muito obrigado, professor Clever, pelas suas palavras. Eu acho que isso, para aqueles que estão nos assistindo, isso dá um ânimo, isso dá um gás, né? Isso dá uma expectativa, portanto, né, de buscar o sonho. Né? Eu acho que isso é importante. Né? Não é somente o conhecimento, né, que nós passamos, trazendo a experiência, mas também nós animamos quem está conosco a todo momento a buscar cada vez mais aí, né, o seu sonho, buscar, portanto, realização, conquista. Eu acho que isso tudo é muito importante. E aqui no Damásio nós trabalhamos também este aspecto, né? Não é só, como o professor Clever falou, não é só aspecto
portanto, de conhecimento, mas também o aspecto psicológico que cada um tem, portanto, para poder enfrentar a vida profissional, enfrentar a faculdade, enfrentar os concursos, enfim, isso tudo acaba sendo aí muito importante. E o professor Clever, que é nosso professor aqui da Casa do Damásio Educacional, no curso de graduação em Direito, nos cursos de pós-graduação e também nos cursos preparatórios aí das carreiras jurídicas, e realmente trouxe este panorama importante nesta data sobre os efeitos no julgamento aí do controle de constitucionalidade. Vem para cá, venha para o Damásio, você também, fica aqui o nosso intenso convite a todo momento. E você que está nos assistindo, eu tenho aqui uma pergunta. Você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Sim ou não? Se você já se inscreveu, ótimo, muito obrigado. Agora, se você ainda não se inscreveu, tem que se inscrever agora. Inscreva-se agora mesmo no canal da TV Damásio, clica ali no sininho para você ser notificado, avisado de todas as aulas, como esta agora do professor Clever e de todas as demais. Você vai ser avisado, portanto, clicando ali no sininho. E eu tenho certeza que você gostou da aula de hoje do professor Clever Vasconcelos. Dá um like ali também para a gente, isso nos ajuda a propagarmos aqui este vídeo, esta aula, para inúmeras outras pessoas. Então, conto, né, com a sua inscrição, com a sua presença sempre conosco, e como o professor Clever destacou, pode navegar aí nas aulas especiais, da TV Damásio, deste canal aí no YouTube, o seu canal do direito, repito para você, navegue aí e você vai verificar aulas de direito notarial e registral, direito civil, né, também de direito tributário, direito penal, processo penal, direito constitucional, eleitoral, inúmeras matérias, inúmeros ramos do direito sendo explorados exatamente aí nestas aulas especiais, trazendo, portanto, professores, né, renomados, professores daqui da nossa casa, professores convidados de grande renome, exatamente para trazer para você a melhor experiência, o melhor conhecimento, o melhor ensino, porque aqui no Damásio, aqui sim, você encontra qualidade, exatamente isso. E eu quero, aproveitando também esses momentos finais, eu quero destacar, eu quero agradecer a participação e a atenção, o carinho de todos os profissionais aqui dos estúdios da TV Damásio, e com muito afinco, muita dedicação, fazem chegar até você a melhor imagem, o melhor som, a melhor transmissão. Então, a todos os profissionais da TV Damásio, aqui dos estúdios da TV Damásio, o nosso sincero agradecimento, a nossa alegria de estarmos aí sempre juntos, ok? Professor Clever Vasconcelos, a vocês que nos assistiram, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.